E aí pessoal, meu nome é Juan e eu estou começando um quadro novo aqui no YouTube chamado Acordando para Investir. A ideia desse quadro é fazer com que você aprenda a cuidar do seu dinheiro e a investir melhor também. Além disso, mudar um pouco a forma com que você pensa sobre o dinheiro, a tal da tão falada mindset. No tema desse primeiro episódio, eu vou falar de um assunto muito importante, que é a reserva de emergência. Então, para quem ainda não conhece ou quer aprender o que é, para que serve e como construir a sua, fica até o final desse vídeo que você vai aprender tudo direitinho sobre ela. Antes de mais nada, a gente vai aprender o que é essa reserva de emergência, né? Então, a reserva de emergência nada mais é do que uma parte do nosso dinheiro que vai estar separado para que a gente possa utilizá-lo, né, quando aparecer alguma emergência financeira na nossa vida, tá? Então, esse dinheiro, o que ele vai fazer? Ele vai trazer tranquilidade no nosso presente para que a gente lide, né, com os imprevistos que a vida vai trazer. Eu li um livro uma vez que o autor ele trouxe uma frase que ficou muito marcado para mim, que é o seguinte: ele fala que os imprevistos financeiros eles vão acontecer, então a gente tem que estar preparado para ele. Muitas pessoas, né, levam a vida como se os imprevistos pudessem acontecer, né? Será que vão acontecer, né? E o fato é que eles vão acontecer em algum momento da nossa vida. Então a gente tendo uma reserva de emergência já construída, né, para que a gente possa lidar com esses imprevistos, né, ou com alguma emergência que financeiramente aconteça na nossa vida, é muito melhor. Então, a reserva de emergência nada mais é do que um dinheiro que vai garantir o nosso presente. E é isso que a gente vai aprender agora mais um pouquinho durante o vídeo. É muito comum que as pessoas confundam a reserva de emergência com aquela parte do dinheiro que elas querem investir para fazer ele multiplicar mais, né? A reserva de emergência ela foi feita para quê? Para que ela garanta o nosso presente, que é diferente daquela parte do dinheiro que a gente vai separar para poder investir ele melhor e fazer ele multiplicar mais ainda. Isso aqui é tema para um outro vídeo, né? Então, qual que é a diferença da reserva de emergência e dos nossos investimentos? A reserva de emergência é aquele tipo de investimento que vai garantir a nossa tranquilidade no presente, né? Enquanto que os outros investimentos, eles possuem uma função específica, que é o quê? Que é proteger o nosso patrimônio e fazer ele multiplicar ao longo do tempo também. E por que é importante ter uma reserva de emergência, né? Como eu falei agora há pouco, a reserva de emergência ela vai trazer tranquilidade para a gente. Então a gente sabe que se acontecer, né? Se não, quando acontecer algum imprevisto financeiro, a gente já tem um dinheiro separado para isso e vai estar preparado para poder lidar com esse imprevisto. Então, quanto antes a gente consegue entender a importância da reserva de emergência e como construir a sua, fica melhor ainda para a gente dormir, né, como o pessoal fala, com a consciência tranquila. Existem pessoas que elas ficam se perguntando: por que eu tenho que fazer, né? Por que eu tenho que investir em uma reserva de emergência? Isso é muito simples, né? Porque a reserva de emergência ela tem um benefício muito claro para a gente, né? Que é investidor, né? Ela basicamente serve para quê? Para que ela possa garantir a nossa tranquilidade. Então a gente vai conseguir enfrentar as situações adversas da nossa vida, financeiramente falando, porque claro que existem outros problemas, né, sem ser relacionados ao dinheiro. Só que a reserva de emergência, ela vai trazer uma segurança para a gente, né, depois que ela está construída, para que a gente possa enfrentar esses problemas, né, essas adversidades financeiras com muito mais calma, com muito mais tranquilidade, sem precisar cometer nenhuma loucura ou ficar desesperado, né, ou precisar depender de parentes para isso. Então, quando a gente consegue entender esses benefícios, né, a gente consegue ver muito claro quais são as vantagens de ter uma reserva de emergência. Por exemplo, quem nunca precisou, né, pegar um dinheiro emprestado ou usar o cartão de crédito sem saber que se ia ter dinheiro para pagar no mês seguinte ou acabar caindo no cheque especial e pagar juros muito caros, né?
ou precisar pedir para algum parente e fica aquela situação chata, porque você tem que explicar para que você quer o dinheiro, quando que você vai pagar para ele. Então, a gente se planejando, né, e sabendo como construir uma reserva de emergência é muito importante. Por quê? Porque você deixa de ficar dependente de todos esses caminhos que a gente tem para poder pegar dinheiro emprestado ou pedir dinheiro emprestado quando a gente tiver alguma emergência na nossa vida. Ah, Juan, e se eu não fizer a minha reserva de emergência, né? Qual o impacto que isso traz para mim? Eu acho que não ter uma reserva de emergência é ficar exposto, né, e depender do que vai acontecer na nossa vida financeiramente falando. Então, por exemplo, quem perdeu um emprego sabe muito bem do que eu estou falando, né? Mesmo aquelas pessoas que acabam recebendo o seguro-desemprego por um tempo, né, elas ficam preocupadas procurando um emprego para quê? Para poder sempre tentar manter aquele estilo de vida que ela tinha. Enquanto outras pessoas que possuem uma reserva de emergência, elas já ficam mais tranquilas, né? Elas têm tempo para poder pesquisar um trabalho melhor ou não aceitar qualquer trabalho, né? Querer encontrar um trabalho que se encaixe com o perfil dela, e isso é muito legal. E qual que é o melhor momento que a gente tem para poder construir uma reserva de emergência, né? O melhor momento é o quanto antes, melhor. Por quê? Porque a gente já consegue se planejar e entender como que eu vou construir isso, ou o que eu preciso para construir isso. E quanto antes a gente tiver essa reserva de emergência montada, fica melhor. Por quê? Porque a gente vai dormir mais tranquilamente, a gente vai viver a vida de uma forma mais tranquila, porque a gente sabe que eu tenho X dinheiro já reservado para quando acontecer algum imprevisto na minha vida. E uma coisa que eu vejo que as pessoas erram muito, né, quando a gente fala de reserva de emergência, é não saber diferenciar qual que é a importância dela ou qual que é a principal função da reserva de emergência. Então, o próprio nome já diz reserva de emergência, né? A gente tem que ter um dinheiro já separado especificamente para poder lidar com os imprevistos da nossa vida. Esse dinheiro, ele não foi feito para que você corra riscos com ele, para que você tente multiplicar mais ele, para que você jogue no bicho, por exemplo, né, e tente ganhar mais dinheiro ainda. Ele foi feito, né, para que a gente conserve ele, né, e faça ele render um pouquinho, né, para que ele não fique ali parado, por exemplo, embaixo do colchão. Então as pessoas erram muito quando elas querem pegar a reserva de emergência e investir em algo arriscado, né, ou ouvir aquela dica quente do amigo, né? Então a gente já está fazendo uma coisa errada. A reserva de emergência, ela foi feita para que fique em um lugar seguro, que a gente consiga ter um acesso fácil, tá? E agora a gente vai falar um pouco, né, como que a gente começa, como que a gente faz, por onde que a gente investe. Então é muito simples. Quando a gente fala de reserva de emergência, a gente pode começar de uma maneira muito simples, procurando segurança, liquidez e rentabilidade. Então, falou de reserva de emergência, a gente tem que lembrar que existem 3 pilares que a gente precisa seguir, que é liquidez, segurança e rentabilidade. Lembrando que essa rentabilidade não é procurando a maior rentabilidade, e sim com que esse dinheiro, né, ele fique investido e sempre rendendo cada vez mais para você. Por quê? Porque esse dinheiro investido, ele vai ajudar você a construir a sua reserva de emergência também, beleza? Um outro ponto que a gente vai ver é como que a gente vai conseguir organizar essa reserva de emergência, né? Então, existe um padrão dentro do mercado financeiro, né, que não é um padrão, é um consenso, gente. Então, para quem é trabalhador CLT, né, para quem tem carteira de trabalho assinada, para quem é funcionário, recomenda-se que a gente tenha 6 meses do nosso custo de vida investido na reserva de emergência. E para quem é autônomo, né, ou empreendedor, que tenha 12 meses do seu custo de vida separado nessa reserva de emergência, né? E muitas pessoas pensam, 12 meses, será que não é muito tempo? Vamos voltar um ano e pensar no Covid. Então, quantas milhares de pessoas, né, ficaram reféns do auxílio do governo durante a crise do Covid?
né? Então foi um momento muito difícil para aquelas pessoas que eram empreendedores, para aquelas pessoas que são MEIs, né? Ou para pequenos empresários também. E a pessoa que tinha uma reserva de emergência, né, de pelo menos 12 meses, ela conseguiu, né, se manter de uma forma até um pouco melhor. Talvez, né, não foi um período suficiente. E também o Covid, né, gente, é claro que foi algo assim totalmente fora da curva, né? Foi uma pandemia que não existia há 100 anos, mas é um bom exemplo que a gente pode usar de imprevistos que acontecem na nossa vida. E voltando para um paralelo, né, para quem é CLT, quando você perde um emprego, você tem uma reserva de emergência, você consegue ficar muito mais tranquilo, né? Você não precisa ficar desesperado para arrumar logo um emprego, não sabe se vai ter dinheiro para poder pagar a escola do filho, não sabe se vai ter dinheiro para poder pagar o aluguel ou a prestação do apartamento. Então essa reserva de emergência, ela serve para quê? Para garantir tranquilidade, né, nesses momentos difíceis que a gente acaba enfrentando no decorrer da nossa vida. E só recapitulando, né, como que a gente vai organizar, como que a gente vai começar a pensar em reserva de emergência. A gente vai poupar, né, e investir 6 meses do nosso custo de vida. Ah, Juan, mas eu não sei qual é o meu custo de vida. Então esse é o primeiro passo que você precisa fazer. Você precisa organizar suas finanças, né, e entender quanto que é o seu custo de vida. E o que é o custo de vida? É tudo que você gasta no mês, né? Seu aluguel, conta de luz, conta de água, condomínio, IPTU, Netflix, os iFoods que a gente pede, as saídas que a gente faz. Então tudo isso a gente tem que saber quanto que a gente gasta em um mês para poder compor o nosso custo de vida mensal. E a partir disso, né, a partir desse número, a gente vai pegar esse valor, vai multiplicar por 6 ou por 12, até encontrar, né, qual que é o valor ideal da nossa reserva de emergência. Por exemplo, vamos supor que eu gasto R$3.000 por mês de custo de vida. Então, né, todo o meu padrão de vida, ele está dentro desses R$3.000. Então, eu vou pegar R$3.000, vou multiplicar por 6, né, e vou ter R$18.000. Então, eu teria que ter R$18.000 já investidos e separados, né, na reserva de emergência. E sempre lembrando que a gente está buscando por liquidez, segurança e rentabilidade. E nessa hora muitas pessoas falam: ah, Juan, mas eu não tenho dinheiro para poder investir. Eu gasto todo o meu dinheiro, né, nesse meu custo de vida. Então, se você é o tipo de pessoa que acha que não tem dinheiro para poder começar a construir a sua reserva de emergência, o conselho que eu te dou é: né, começa a anotar todos os seus custos mensais e entende aonde que você às vezes está gastando mais. Então, todo mundo deveria ter um orçamento financeiro. Então, ter ideia de quanto que você ganha e quanto que você gasta. E a partir disso, né, identificar quais são os seus hábitos financeiros. Então, se você não tem nada, né, se você não consegue investir nada, né, primeiro, se organiza, né, entende aonde você está gastando mais e tenta, às vezes, poupar um pouquinho dessa parte que você gasta mais para começar a construir uma reserva de emergência. Porque muitas vezes as pessoas acham que ganham pouco, só que elas gastam demais e não conseguem entender que estão gastando demais, né? Então tenta se organizar primeiro, para aí sim, né, começar a dar os primeiros passos e montar a sua reserva de emergência aos poucos. E uma outra coisa que eu acho bem interessante de falar é o seguinte: Juan, eu precisei usar a minha reserva de emergência por algum motivo, né? O que eu faço? Você vai lá e começa a reconstruí-la de novo. Para quê? Para que você consiga sempre, né, ter essa tranquilidade de passar por esses imprevistos que a vida vai trazer para a gente. Então, precisou utilizar a reserva de emergência? O primeiro ponto é que, você tinha uma reserva de emergência para poder utilizar. E depois disso, né, o que você tem que fazer? Você tem que reconstruí-la de novo, né, para sempre tentar ficar tranquilo. Então, pensar primeiro no presente e aí sim depois separar uma parte do dinheiro e com foco em multiplicar esse capital cada vez mais pensando no futuro. E aí, falando um pouco de como construir, né, essa reserva de emergência na prática, lembra que eu falei que nós precisamos de liquidez, rentabilidade e segurança na hora de investir o nosso dinheiro pensando na reserva de emergência? Bom, então a gente já sabe que a poupança da Caixa não é uma boa opção para isso.
né? Então, quais seriam as opções que a gente poderia colocar o nosso dinheiro para que ele fique seguro, que ele tenha um acesso fácil e que ele renda mais do que a poupança? Então, a gente pode falar que os títulos do Tesouro Selic são uma ótima maneira de fazer isso, porque eles deixam você resgatar o dinheiro no D+1. Significa, se eu pedir o dinheiro hoje, amanhã ele está na minha conta. E se você pedir o resgate, se não me engano, até as 10 horas da manhã, o dinheiro cai para você no mesmo dia. CDBs de bancos confiáveis, né, com liquidez diária também é uma ótima opção. Ou se você ainda está começando a construir isso, talvez essas contas remuneradas, né, por exemplo, do Banco C6 ou do Banco IT, o Nubank tinha uma opção de deixar o dinheiro lá, são boas opções para quem está começando, né? São boas opções de deixar o dinheiro, né, nesses lugares. Então, títulos públicos, CDBs de bancos grandes com liquidez diária, porque é muito importante ter liquidez diária, né? A liquidez é a facilidade que eu tenho para poder recuperar o meu dinheiro. Logo, se eu tenho liquidez diária, eu consigo pedir o meu dinheiro e pegar ele no mesmo dia. E para terminar essa primeira aula sobre reserva de emergência, eu queria trazer um case, né, que aconteceu de verdade e aconteceu comigo. E foi um momento muito importante, né, que eu queria passar para vocês, porque não impactou diretamente a minha vida, mas sim a vida de um familiar meu. No ano passado, o meu cunhado e a esposa dele, eles foram viajar para Portugal, né? Eles foram embora do país e eles estavam tudo pronto, né? Eles tinham se desfeito de toda a vida deles aqui no Brasil. E era aquele período que estava na pandemia, né? Tava em lockdown ainda, se não me engano foi em abril ou maio. E eles tiveram que postergar essa viagem deles em 2, 3 meses por conta do lockdown lá em Portugal. Eles não conseguiam viajar, tiveram que trocar a data das passagens. E no dia que eles conseguiram ir, finalmente, né, para o aeroporto, para ir para Portugal, eles chegam lá e a companhia aérea não deixava eles embarcarem. E aí começou a dar várias desculpas, né? Falando que eles não tinham acesso, não tinham permissão. E na verdade não deixaram a informação clara do porquê que eles não poderiam ter viajado. E aí ele tentou ali, né? Ele chegou no aeroporto, se não me engano, era acho que umas 9 horas da manhã, 8, 9 horas da manhã. E aí foi fazer check-in, foi despachar as malas. E na hora do embarque, né, na fila do embarque, não deixavam eles embarcarem. E ele tentou, né, falar com a companhia aérea, ligou pro advogado dele, tentou e nada. E aí, quando foi por volta das 5 horas da tarde, ele me liga e aí ele fala: Juan, eu não consegui embarcar. E aí eu falei: por quê, cara? E ele me explicou, né, toda a história. Aí na hora, né, eu tava no trabalho, eu parei o que eu tava fazendo, abri o Google e entrei no site de uma outra companhia aérea que tem voos diretos para Portugal, né? Que o foco deles é fazer essa ponte entre Brasil e Portugal. Entrei no site da companhia aérea, digitei lá, né, voos para Lisboa. E aí tinha um voo que saía, se não me engano, às 8 horas da noite. Aí eu falei: Vitor... Aí eu falei: cara, eu tô no site aqui da TAP, tem um voo para hoje às 8 horas da noite. Tá custando 6 mil reais. Você tem dinheiro? Aí ele falou: não tenho mais dinheiro. A gente teve que usar todo o nosso dinheiro, né? Enquanto eu tava em lockdown, eles não estavam mais trabalhando, né? Então já tinham se planejado para poder ficar um tempo. Aí o Covid acabou atrapalhando. E aí eu falei: eu tenho 6 mil reais aqui. E aí eu falei: eu tenho 6 mil reais. Se você quiser eu te empresto. Você vai para Portugal, começa a trabalhar, né? E quando você conseguir recuperar esse dinheiro, você me devolve. E aí ele falou: caraca, é sério, Juan? Aí eu falei: é sério, meu. Se você quiser me fala, que eu ou compro a passagem agora, ou eu te mando o Pix, e você vai no balcão da companhia aérea e compra a passagem. E aí ele aceitou, né, essa ajuda que eu consegui dar para ele. Compraram as passagens com a TAP no mesmo dia, conseguiram voar sem ter dificuldades, né? E, eu acho que isso, né, é um baita exemplo da diferença dessa reserva de emergência. Porque se não fosse isso,
né? Talvez eles não conseguiram ter voado naquele dia, teria uma grande frustração de ter voltado para casa sem conseguir voar, uma dor de cabeça de tentar remarcar o voo, já estava planejando isso, né, há meses. Isso daqui, apesar de não ter impactado diretamente a minha vida, né, vocês conseguem enxergar a importância que foi, né, eu ter uma reserva de emergência. Por quê? Porque eu consegui ajudar ele na hora, né? E voltando, né, para os nossos 3 exemplos do que precisa ter uma reserva de emergência. Liquidez, né? Então fácil acesso e segurança e rentabilidade. Então eu consegui no mesmo dia pegar o dinheiro que eu tinha e fazer um Pix para ele, para que ele pudesse comprar as passagens aéreas. Então só queria finalizar essa primeira aula com vocês sobre reserva de emergência contando um case real que aconteceu comigo. Então você que acha que reserva de emergência é uma besteira, né, o que acha que nunca vai ter imprevistos na vida, talvez, né, talvez de fato o universo conspire ao seu favor para que você não tenha um imprevisto, mas algum familiar ou algum ente muito próximo pode ter, né? E nessa hora você pode ser a pessoa, né, que pode dar essa tranquilidade para o seu familiar. Fica a dica aí.